Oi pessoal, o Câmara Aberta de hoje fala sobre marketing digital. Com a internet e a globalização, o acesso à informação é cada vez mais rápido. Está literalmente na palma das nossas mãos, né? Isso tem feito com que as empresas busquem novas formas de aproximação com o público que querem atingir. Muitos acertos, mas muitas bolas fora também. A gente discute isso já já. E ainda o uso pessoal das redes, que pode nos ajudar ou nos prejudicar no mercado de trabalho. O programa traz dicas a partir de agora. Nossa convidada é a publicitária Marcela Gadelha, especialista em marketing digital e político. O Câmara Aberta está no ar. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais um Câmara Aberta. Marcela, bem-vinda, muito bom recebê-la aqui na TV Câmara. Obrigada, Léo, pelo convite e vamos falar um pouco de marketing digital. Mas vamos lá, Marcela, a internet nas últimas décadas para cá, desde o surgimento, se tornou assim o grande filão das empresas, principalmente, para tentar essa aproximação com o público, né? De fato, como eu falei nessa abertura. É um caminho sem volta, né? Já que, como eu também falei na abertura, a gente tem na palma da mão o acesso a essas informações, né? É verdade, Lael. Antes, até já havia um tempinho atrás, as pessoas já vinham pesquisando na internet sobre algum produto, sobre alguma coisa. E agora, com as redes sociais e na palma da mão, é que as pessoas, antes de comprar, elas pesquisam, perguntam a amigos e tudo pela internet. Então, as empresas não têm mais para onde fugir, tem que usar as redes sociais para se divulgar. E esses perfis nas redes, hoje em dia, é como a gente tem uma identidade, um CPF, uma CNH, todo mundo tem perfil em alguma rede, né? É verdade. E quem não tem está um pouco atrasado, né? Fica um pouco meio que perdido do que está acontecendo no mundo. Deixa eu te perguntar, então, a importância do bom uso dessas redes por parte, primeiramente, de corporações, de empresas. Como é que isso pode somar à imagem, às vendas, aos objetivos daquela empresa? Lá é o seguinte, tem um erro que as empresas fazem muito. Elas acham que as redes sociais são para divulgar seus produtos, somente isso. E as pessoas não procuram só isso. Elas querem dicas, querem exemplos de como usar aquele produto, querem interagir mais com a empresa. Então, ali não é só um lugar para você colocar seu produto, ou então expor comerciais. É para você também conversar com as pessoas, ser um pouco mais amiga, ser um pouco mais próxima delas. E é isso que as empresas, algumas já estão percebendo, que você tem que... ninguém é amigo de ninguém, porque é isso que é meio que é a ideia das redes sociais, é você fazer amizades, você compartilhar coisas com amigos. Ninguém é amigo de ninguém só para você vir querer vender alguma coisa. Quando você está numa roda de amigos, chega alguém que vem só para vender ou só para mostrar seu produto, ninguém quer. O povo já, eita, fulaninho chegou. E é mais ou menos a mesma coisa com as empresas. Se você chegar e só jogar produtos, as pessoas vão deixar um pouco de seguir você. Então, é interessante que as empresas comecem a buscar, dependendo do seu nicho e do seu público-alvo, começar a buscar, a interagir com essas pessoas, trazer dicas, conversar com elas, porque não é só a empresa que é dona da verdade. As pessoas que seguem também têm algo a dizer. Então, é bom sempre ter essa interação. Na prática, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma loja de suplementos, de coisas naturais. Eu não vou começar a receber mercadoria e ficar só postando ali, ó, chegou isso, chegou isso, chegou isso. As pessoas querem que eu ler alguma dica de alimentação, alguma dica de saúde, quer buscar informação ali, é isso? É verdade. E receitas também, tudo que você puder trazer de interessante para aquela pessoa vai atrair seguidores e vai manter os que você já tem. Então, a pessoa tem que estar sempre buscando procurar alguma coisa. Você falou suplemento. Então, dizer para que serve aquele tipo de suplemento,
ou se é de produtos naturais, tal planta serve para quê. Então, sempre é bom estar trazendo alguma novidade para as pessoas. Eu vou pontuar aqui algumas coisas que não deve ser feito pela empresa para você ir explicando para a gente. Primeiro, comentários sobre times, religiões e política. É sempre uma furada tentar demonstrar um partido aí para um desses lados? Sempre, porque quem lhe segue tem os dois lados. Esquerda, direita, Flamengo, Vasco. Então, se você começar a denigrir alguma religião ou algum time, seja lá o que for, então colocar muito sua opinião. Um exemplo agora recente foi o que aconteceu na França, os ataques. Então, teve uma certa polêmica, porque muita gente trocou as fotos dos perfis, colocou a imagem da França, e as pessoas dizendo, tem acontecido tanta coisa ruim no Brasil e ninguém se movimenta. Aí, se começar a pegar muito nessa discussão, entendeu? Se bater muito na tecla, não, mas tem que falar, não sei o quê. Então, quem lhe segue vai deixar dele seguir. O seu pessoal, eu nem sugiro muito fazer isso, mas o seu pessoal, como é seu, você pode até ter uma facilidade assim, melhor para você falar. Mas o seu da empresa, você tem que ser um pouco, assim, se esquivar um pouco de certas discussões. Jogou na rede vai ter repercussão, né? Isso. E como seus clientes têm sua posição também, eles podem deixar de lhe seguir por uma besteira. Você dizer, o Flamengo ganhou, o Vasco é ruim, os vascaínos vão deixar de lhe seguir. Uma coisa, como você falou, um exemplo, produtos naturais. Vão deixar ele seguir por um motivo besta que não tem nada a ver com sua empresa. Boa. Outro tópico aqui, misturar a página da empresa com a pessoal. Também pode dar um problemão aí, né? Dá um problema, porque quem está buscando a página da empresa, como eu disse, quer ver produtos, quer ver alguma dica, e você começar a colocar fim de semana na praia, vim visitar minha amiga, ninguém está querendo. Se alguém for seu amigo, pode até querer, mas e seus clientes, que só são seus clientes, não vão querer saber da sua vida pessoal. Então, quem tem Facebook de empresa, deixe só para a empresa e faça o seu pessoal. Bacana. Outro tópico, Marcela, discordar publicamente de um cliente. Tem aquela história, né? O cliente sempre tem razão, e nas redes sociais mais ainda. Então, se o cliente chega e faz alguma reclamação ou reclama de algum produto seu, não é que você vai concordar realmente, isso é ruim, mas você também não pode ir de frente com ele. Você tem que chegar e dizer o que foi que aconteceu, como podemos resolver, aí puxa a conversa para o restrito, porque aí você continua lá, mas pelo menos as pessoas que estão vendo, elas vão ver que você teve a preocupação de responder e está tentando resolver em outro lugar. Porque muita gente resolve apagar. E não Esse apagar também pode dar uma repercussão super negativa. Muito negativa. Porque alguém já viu, talvez tenha até printado e tenha a prova que tinha aquele comentário. Então, não é ideal apagar também. Não, nunca. Um exemplo, às vezes os clientes eles ficam muito preocupados. Tem uma empresa de turismo do Maranhão, que eu trabalho, que passou no Globo Repórter, uma matéria falando sobre o Maranhão. E a gente divulgou a matéria, disse que ia passar no Globo Repórter, e embaixo uma pessoa disse, já tentei muito ir para aí, só que é tudo muito caro. Aí a menina ficou desesperada, porque uma coisa que ela usa muito nessa empresa de turismo são os passeios locais. Aí ela fez, Marcela, e aí, a gente apaga? Eu fiz, não, você diga que tente orçar com vocês, que vocês vão ver a melhor opção, que pode ter sido a época do ano ou alguma empresa que elas viram, e puxa a conversa sempre é bom, porque se fosse alongar muito a conversa, termina ficando um chat no seu postagem. Então, você sempre puxa para o restrito. E você vai sempre para mostrar que você está respondendo, porque se apagar... Aí uma pessoa que já viu, aí vai dizer, realmente a linha é muito cara, então não vou para aquele lugar. Então, sempre é bom responder. Tem um bola fora que foi dado, uma bola fora grande pelo Ministério da Justiça recentemente, que ao postar, a gente tem até aí a imagem do Facebook, ao postar o pedido de uma campanha, né, para que as pessoas fizessem uma campanha sobre a questão dos imigrantes no Brasil, participassem dessa campanha, incentivando o respeito a imigrantes. Houve um comentário de um internauta que dizia o seguinte: imigrantes pacíficos são bem-vindos, já os jihadistas devem ser bloqueados de entrar no Brasil. E aí houve essa resposta do Ministério da Justiça, que dizia: temos que desconstruir alguns conceitos.
os jihadistas, assim como qualquer outro povo de qualquer outra origem, vem ao Brasil para trazer mais progresso ao nosso país e merecem respeito. Eles confundiram, na verdade, o Ministério da Justiça confundiu o jihadista com um povo, né? Aí, até tinha ali a resposta novamente do internauta dizendo, não acredito que vocês estão me dizendo isso. Eu estou falando de terroristas islâmicos, né? Radicais islâmicos que matam, que invadem cidades. E aí houve depois, então, um pedido de desculpas do Ministério da Justiça. A gente tem aí também a publicação em que o Ministério da Justiça admite, então, que errou, que confundiu os jihadistas com um povo. Quer dizer, alguém deu uma resposta ali, Marcela, sem checar, sem entender direito o assunto. Um perigo, né? É verdade. Inclusive, tem que prestar bem atenção, porque o fato de não apagar e responder também não quer dizer que você tem que responder qualquer coisa. Você tem que pesquisar muito bem. Por isso que é sempre bom uma empresa ter alguma pessoa especializada em marketing digital para poder até nessa parte de gerenciar crises, que isso foi uma crise grande. Então, gerenciamento de crise para poder responder. Um exemplo, toda vez que, não vou dizer no caso eu, mas qualquer profissional de social media faz isso. Você vai fazer alguma matéria ou você vai falar sobre algum assunto, você pesquisa antes. No mínimo, olha 3 sites, porque às vezes você pesquisa pela internet e tem sites que não falam muito a verdade, tem algum erro. Então, eu faço questão de olhar bem direitinho para antes de responder ou antes de fazer alguma matéria. Isso é muito importante, principalmente nesse caso aí, que é uma coisa muito abrangente, muita gente está seguindo, né? Pois é. Falando aí nesses perigos, o uso do português também correto deve ser aí, ter muita atenção, né, Marcela? A gente sabe que o português é uma língua dificílima, a gente vive na redação, vive aqui no estúdio sempre discutindo assuntos de gramática, mas é preciso ler, reler, porque pega mal, né? Um erro, às vezes, grotesco ali numa publicação, né? É verdade, Léo. E não só os erros de português, como também abreviações. Não é muito aconselhável colocar VC, PQ, não é muito aconselhável. Você tem que escrever direitinho, conforme o português exige. E mesmo que você tente ser uma coisa mais descolada, uma empresa mais descolada, não é interessante usar também abreviações. Textos longos, Marcela, é outro tópico aqui. Não é ideal para a internet e para redes sociais? Não, Lael, porque acho que pega pelo fato que as pessoas que estão nas redes sociais, elas querem velocidade. Elas estão ali numa fila de um banco, ou estão fazendo alguma coisa, ou estão no intervalo, aí pega ali o celular, dá uma lida. Se colocar textos muito longos, as pessoas não vão ler tudo. E às vezes a gente está tão acostumado a ver as pessoas só passar o dedinho, curtir, passar o dedinho, curtir. Então, quanto menor o texto, para que naquela passadinha do dedo dê para ela ler, ou então chame atenção para vir depois algum texto interessante, porque, como eu disse, dicas e receitas, um exemplo, vão ter que ser grandes. Algumas coisas têm que ser grandes. Então, mas você coloca grande, um exemplo, receita de um bolo fit que você vai emagrecer em 3 dias, um exemplo. Aí, a partir dali, a pessoa vai ver, quem quer ver, vai ver o resto da receita. Mas se a pessoa for colocar receita, ninguém vai ter não sabe nem qual é a receita. Então, não vai dar nem interesse de ler. Então, o interessante é quanto menor a legenda, melhor. Mas se por acaso tiver que estender, colocar alguma frase de impacto no início. Bacana. Eu vou chamar um intervalo rapidinho. Na sequência a gente volta. Marcela tem mais dicas para a gente sobre marketing digital. Fica por aí que a gente volta já.
Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? Doadores de sangue têm atendimento preferencial nos bancos. O tempo de espera de um atendimento bancário deve ser de até 35 minutos. E o painel instalado nos caixas é uma medida para proteger suas transações. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaispesoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo a publicitária Marcela Gadelha, especialista em marketing digital e político. Ela nos dá dicas do bom uso das redes sociais, do bom uso da internet. Marcela, vou voltar a esse bloco falando de um caso que teve anos atrás, a gente até já mostrou em uma ocasião aqui no Câmara Aberta, porque envolve pessoal e envolve profissional. O apresentador Luciano Huck, ele postou um print, né, que a gente chama, da tela do celular dele, para agradecer que ele tinha chegado a um determinado número de seguidores. Nesse print é possível ver a operadora, né, do celular. A gente consegue ver ali que ele usa a Vivo, mas na ocasião ele era garoto propaganda da TIM. Já fazia 2 anos que a TIM tinha ele como garoto propaganda. É uma bola fora imensa, né? Ele vende um produto que ele mesmo não consome, né? Essa foi demais, Lael. Então, é a mesma coisa que não pode acontecer com as pessoas que trabalham em algumas empresas. Um exemplo, você trabalha, vamos continuar na de suplemento, você trabalha numa empresa de suplemento e você começa a elogiar outro produto ou mostrar que toma outro produto. Imagina, como você disse, sou garoto propaganda da TIM e começo a dizer do nada, que não foi o caso dele, mas eu começo a dizer que o melhor é a Vivo, que a Vivo pega melhor, que não sei o quê. Então, não pega bem. Então, tem que ter muito cuidado na sua rede social, dependendo da empresa que você trabalha, no que você vai postar também. Bacana. Eu fico pensando aqui também, tinha um filme, não vou me recordar agora o nome, que uma personagem conhecida por fazer... ela era uma personal trainer e vendia seus vídeos e tal, e alguém flagrou ela indo fazer uma plástica para perder as medidas, e isso gerou toda uma repercussão. Ela tentava esconder isso porque ela vende saúde com exercício físico, mas ela mesma foi para a faca, como diz no popular, né? Os perigos aí de expor certas coisas nas redes sociais. Tem mais um tópico aqui, Marcela. Cuidado com as hashtags. Quais os perigos dessas hashtags e para que elas servem, aliás, nas redes sociais? Vou começar com para que elas servem. A hashtags, você usando ela, quando alguém clica, vai para outra página que vai ter várias outras postagens que foram utilizadas elas. Então, para você usar uma hashtag, você tem que ter certeza que aquela hashtag vai ser boa para o seu produto. Não é procurar as que são mais vistas, um exemplo, amor, todo mundo posta, mas você tem uma loja de suplemento, por que você vai colocar na sua postagem amor? Então, você tem que focar no que é interessante para a sua empresa, mesmo independente se tem muita ou pouca curtida, pessoas usando, e usar elas. Outra coisa, colocar muito grande, atrapalha a leitura e não é muito legal, porque não vai ter como replicar, outras pessoas usarem. Sempre vai ter que mudar uma palavrinha, alguma coisa do tipo. Outra coisa, é bom você criar uma sua, para a sua empresa. Um exemplo, suplementos. Suplementos.com, exemplo. Aí, suplementos com João Pessoa, ou então suplementos com PB. Então, é interessante você ter a sua própria e usar algumas que são ligadas ao seu produto. Mas muito cuidado com colocar muito extensas, ou então fazer o texto todo com várias. Também não é muito aconselhado. Criando a própria, você consegue até rastrear quem está usando, né? E você consegue até ter um contato com o cliente, um feedback de como estão usando aquela hashtag. E fazer até uma promoção, utilize a hashtag e concorra a tal produto. É interessante, que vai fazer com que as pessoas comecem a usar também. Bacana. Outro tópico, Marcela, não deixar o perfil às moscas. É péssimo quando a gente vai atrás de uma informação em algum perfil de rede social e faz algumas semanas que ninguém posta nada ali, né? É verdade. Se você vai fazer seu perfil da sua empresa, é essencial que você atualize pelo menos uma vez ao dia. Uma vez ao dia já é pouco. O interessante seria, no mínimo, 3.
E não também, ao mesmo tempo que você não pode deixar as moscas, também não é interessante você colocar 50 postagens uma atrás da outra, porque quem vai lhe seguir também não vai gostar. Imagina, você entra na sua rede social querendo ver, além de produtos, ver seus amigos, ver outra coisa. Aí tem suplemento, 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 então também cansa. Então é interessante você saber a média. Também não postar pouca coisa, mas também não postar muito. Então é interessante sempre estar divulgando, mas também sem exagerar. Bacana. Outro tópico aqui, achar que vídeo online é só postar seus comerciais de TV. Isso acontece muito das pessoas terem um determinado produto que é para uma mídia específica e quer usar na rede social, às vezes não funciona, né? Não. Tem que focar nas redes sociais. Às vezes, mesmo que faça aquela propaganda em 15 segundos, tem certas propagandas que não são interessantes colocar nas redes sociais. Então, tem que ter cuidado. E não só postar produtos, você pode fazer vídeos mostrando como usar, vídeos de pessoas usando, entendeu? Dependendo da empresa. E a gente pode até ver que agora está nos links patrocinados do Instagram, tem alguns vídeos e você vê, tem um vídeo que é colocado na TV de uma certa atriz falando sobre o produto. E já nas redes sociais, tem ela brincando, ela se maquiando, ela bebendo o produto, alguma coisa do tipo. Então é totalmente diferente o que se usa na TV do que se usa nas redes sociais, que as pessoas estão querendo uma coisa mais próxima. Para exemplificar isso que você está falando, a gente tem duas fotos aí de chamadas do Jornal Nacional no Twitter. São fotos exatamente isso que você está falando. Olha só, no Twitter tem ali o Bonner fingindo ali que vai maquiar a Sandra. Isso foi num plantão de sábado. A gente tem outra foto também que é do Bonner penteando o cabelo da Renata. Quer dizer, é claro que na TV não vai ter uma chamada, assista daqui a pouco no Jornal Nacional, Nunca. e eles vão começar a chamada brincando um com o outro com a maquiagem ou com uma escova. Mas no Twitter cabe, né? Essa necessidade que você está explicando para a gente, né? Porque as pessoas querem estar mais próximas. Então, as redes sociais estão ajudando isso, tanto com as empresas, como também você acabou de mostrar com a TV. Então, as pessoas agora participam dos programas de TV, ditam o que vai ser visto no próximo bloco. Então, tem aquela interatividade maior. Então, as pessoas se sentem mais próximas dentro da TV, até participando dos programas. Muitas vezes tem perguntas e participam dos programas. Então, as redes sociais está muito focada nisso. Então, as empresas têm que prestar atenção e fazer também, criar táticas para fazer com que as pessoas interajam. Um exemplo, como a gente está, né, ainda no suplemento, para as pessoas postem fotos de como você usa tal suplemento, se toma com suco, se é com água, se é antes ou depois. Então, assim, essa interação faz com que as pessoas se interessem, criem empatia à sua marca. Então, o interessante é isso, fazer com que as pessoas criem empatia. Bacana. Falando um pouquinho também da questão pessoal, Marcela, a gente tem um vídeo aí que mostra o quanto as pessoas às vezes criam um universo paralelo que não é real, não é a vida real. E isso pode, de certa forma, prejudicar em várias áreas da vida da pessoa. Vamos assistir esse vídeo e a gente volta com a Marcela comentando.
Tá aí. A gente sabe, Marcela, que de fato tem gente que cria um mundo à parte, né? Mentiroso mesmo, fake, como se chama nas redes. O que pode prejudicar não só a vida pessoal, mas profissional também, né? É verdade, Lael. Na pessoal, faz com que as pessoas... Um exemplo, ele não estava muito bem, estava passando por problemas. E como ele vivia dizendo que estava muito bem, muito feliz, fazia com que as pessoas não fossem, assim, atrás dele ou perguntar como é que ele está. Não que coloque coisas tristes na internet. Fui demitido, estou triste, que também isso não é legal. Mas essa vida editada, como falam, também é muito preocupante, porque faz mal tanto para a pessoa como para quem está perto dela, porque tem pessoas que veem que aquilo não é verdade e começam a julgar, então não é muito interessante fazer isso. Atrapalha os relacionamentos reais, né? Quando Isso. alguém percebe que aquela pessoa tá mentindo mesmo, tá criando uma coisa ali à parte, né? Uma vez eu fiz uma postagem brincando sobre fim de relacionamento, que às vezes a pessoa termina um relacionamento, até mostrou nele também, vou pra balada, tô feliz, ele super triste e colocando que tá super feliz, foto com bebida. E não é interessante, não vai fazer com que a pessoa volte, que a gente realmente viu lá, a pessoa não voltou. Poder até ser que ela pudesse pensar em voltar, mas ele tá ali na balada, tá feliz, então às vezes atrapalha seus relacionamentos, como eu disse anteriormente. Não só assim, para você, porque para você, você sabe que está mal. Você vendo aquilo, não vai lhe fazer melhor, vai fazer pior. E atrapalha também os relacionamentos com as outras pessoas, porque em vez de atrair, vai terminar afastando. Você falou aí em fotos com bebida, isso também é uma das coisas que deve se evitar nos perfis pessoais, pensando no trabalho, né? Fotos com bebida, indiretas, muita gente adora botar uma indireta em rede social, né? E outro tópico aqui também, a história do odiar segunda-feira ou do só amar a sexta-feira. A gente tem que evitar isso nas redes sociais pessoais, né? Isso, Lael. Porque não só atrapalha os relacionamentos, também atrapalha na questão profissional. Muitas empresas hoje, se não dizer todas, elas estão usando as redes sociais para saber um pouco do funcionário que tem e até para contratar também. Não só o currículo, como a entrevista, elas vão atrás da vida daquela pessoa. Então, se você vai trabalhar num escritório e coloca aqueles memes, como a gente chama, odeio segunda-feira, ou então só acordo depois do meio-dia, só funciona depois do meio-dia, ou então odeio trabalhar. Não é interessante, porque até que se estiver numa entrevista de emprego, se tiver um concorrente que, ao contrário de você, coloca amo trabalhar, passo o fim de semana estudando, lógico que quem vai ser convidado é o outro para trabalhar. Então, é bom ter muito cuidado com o que você posta nas redes sociais. Uma vez eu estava conversando com um psicólogo que ele disse que antes de postar, você teria que pensar por que eu estou postando isso e para quê. Dependendo do que você pensar, vai ter muitas postagens que você vai deixar de colocar. Porque às vezes você coloca uma foto, eu falo até por mim mesma, às vezes você está numa festa ou então se achou bonita, coloca uma foto lá sozinha sua, uma selfie. Por que você colocou? Motivo, Qual o né? motivo? Qual o sentido daquela publicação? Aí você pensar bem, antes de postar, por que eu estou colocando isso e para quê? Porque, dependendo da sua resposta para você mesmo desiste. Bacana, recado importante aí. Marcela, muito obrigado por ter vindo esclarecer esse assunto para a gente. Portas sempre abertas aqui. Obrigada, Lael, também pelo convite. E quando você precisar, é só chamar. A gente pode falar sobre outros tópicos ou então até novos aplicativos que aparecerem. Bacana, vamos marcar uma próxima então. Tá, até lá. obrigada. O Câmara Aberta de hoje termina agora, mas pela internet a gente está sempre em contato com você. Pelo Facebook ou pelo YouTube. O endereço de ambos os nossos canais é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê. Tchau.